Minha gente, estou aqui de novo. Todo mundo que me acompanha sabe que nossos vídeos são diferentes. Eles são sempre diferentes porque primeiro que são mensagens evangélicas, né? São mensagens que falam do amor de Deus e o objetivo é exortar a igreja, evangelização, né? Conseguir almas para Deus. Não é que a gente não fala de outras coisas também, não é que a gente não é político também, a gente é político, a gente vota também, mas a gente procura, nesse canal aqui, né, é um canal da igreja, sempre eu procuro colocar aqui os hinos, aquelas coisas boas que acontecem na igreja, sempre eu procuro colocar para a honra e glória do Senhor. Mas sobre a política também nós estamos juntos aí, estamos orando pelo dia 9 agora, 9 de maio lá em Brasília, pela anistia, que Deus possa fazer a sua misericórdia sobre o seu povo, né? Sabemos que nós estamos vivendo um momento muito, muito triste no Brasil e até uma criança sabe por que o Brasil chegou a essa posição. A questão é conseguir mudar isso, né? Só Deus mesmo para nos dar força. Então hoje nós estamos aqui, minha gente, para poder falar um pouco sobre um tema de escatologia, né? Um tema de fim dos tempos. Nós vamos falar sobre o relógio do fim do mundo. Eu não sei se vai dar para me falar tudo nesse vídeo aqui, mas eu vou correr para ver se dá. Nessa primeira mensagem aqui, vocês estão vendo, né, a fotografia da igreja, onde a gente, pela misericórdia de Deus, a gente pastoreia. E nós estamos também vendo aqui esse versículo de Mateus 16, que para mim é uma das partes mais importantes da palavra de Deus, que fala sobre a igreja. É importante, gente, a gente entender o que é a igreja e o papel da igreja aqui na terra e o que vai acontecer com a igreja no futuro. É importante isso. Quando a gente fala igreja, a gente não está falando de uma denominação, a gente não está falando de uma congregação local, a gente não está falando de uma convenção, a gente não está falando de um título, a gente está falando de um povo, assim como a nação de Israel. Ela, apesar de ter muitas as diversidades ali, as tribos, mas Deus havia como um povo, né? Era um povo que ele resgatou lá do Egito, da escravidão. Assim, todo mundo sabe que Israel apontava e aponta até hoje para a igreja. Os erros que a nação de Israel cometeram foi por não entenderem as escrituras. Uma vez o Senhor Jesus disse: vocês examinam a escritura porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Logo, nós estamos já compreendendo quem é o Senhor da igreja, né? O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, o Senhor que veio aqui na terra como homem, padeceu, morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, aonde viveremos. Aí agora eu já falo como igreja, viveremos para sempre com o Senhor. E tomara que esse número de pessoas aumente cada dia. Esse é um dos objetivos. Aliás, o principal objetivo desse vídeo é para que essas pessoas aumentem cada dia mais. Agora nós estamos vendo aqui a missão e submissão da noiva. Minha gente, nós não temos como desligar a igreja do Senhor Jesus como uma noiva. A própria palavra de Deus diz que somos a noiva do Cordeiro. E a noiva tem que ter total submissão ao noivo, ao Senhor. Daqui nós aprendemos também uma grande lição para os casais, para os casamentos, né? Nós sabemos que Deus estabeleceu esse princípio. Fora desse princípio, nós podemos ter certeza que não vai dar certo, não vai dar certo. Então diz aqui, ó, a unidade, diferença de unidade e união, né? Submissão ao Espírito do Senhor da igreja, do Senhor da noiva. Maior amor. Ele, quando se fala em casamento, a gente pensa logo no amor maior, né? É o amor que faz com que o homem e a mulher se unam, né? Não é isso? E a moça deixa ali a casa do seu pai, deixa tudo ali para poder se unir a um homem que ela conheceu e que ela ama, a ponto dela entender que vale, por esse amor, vale deixar as outras coisas por um amor maior. Assim é o reino de Deus. Nós entendemos que quando nós temos que renunciar a alguma coisa que a palavra do Senhor nos ensina claramente, que a gente não pode
seguir, que não faz parte do reino de Deus, nós o renunciamos com a força do próprio Deus, que é a fé, é o poder de Deus que está na igreja, que nos dá força para renunciar. Não pense, quando você vê um cristão dizendo que mudou de vida, que isso aconteceu pela força dele. Claro que ele através da fé, ele se esforçou, mas jamais um esforço humano daria para deixar aquelas coisas que você está acostumado, aqueles vícios, aquelas coisas. Somente o poder de Deus pode fazer isso. Daí o motivo do culto a Deus, daí o motivo do ensino da palavra do Senhor, porque só o poder de Deus nos dá força para mudar de vida. E isso porque nós entendemos que nós encontramos o amor maior da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Ele que, além de nos dar toda a vitória aqui na face da terra, um dia nos levará para viver para sempre com Ele. E pode ter certeza que eu estou falando com toda a absoluta certeza de fé que isso é uma grande verdade. Depois nós sabemos que haverá o tribunal de Cristo, quando vamos receber talentos por aquilo que fizemos através da fé no Senhor, nós fizemos e por isso vamos receber o galardão. Nós vamos ver aqui, fala sobre os clubes, os 24 jogadores, né, mais a comissão técnica e torcida. Tudo em função de quê? De um troféu, de um jogo para ganhar aquele jogo. Assim é o povo de Deus. Nós estamos sempre unidos e compreendemos que mais do que unidos, nós somos uma unidade, que é um povo só, uma igreja só do Senhor aqui na face da terra. Assim como também no casamento, né? Tem as testemunhas, os parentes, os convidados. Veja só, a unidade é um conceito que se refere a algo que é único, indizível, homogêneo e uniforme. Já a união é um conjunto que se refere a um grupo de pessoas que estão juntas. Então, como povo de Deus, a gente é unidade, mas a gente também é unidos, né? União também. Neste segundo aqui, é uma coisa que fala muita atenção e me faz lembrar daquela música de Léo Canhoto e Robertinho que fala sobre a codorna, que é como se fosse o cantar da codorna. Quando ela diz, se eu ficar no chão, o cachorro me pega. Se eu voar, o caçador me passa fogo. Isso daqui é para a igreja, porque a gente sabe, se a gente ficar dando ouvidos para as vozes desse mundo tenebroso, com certeza o leão desse mundo, né, o príncipe desse mundo vai com certeza nos pegar. Se a gente voa, a gente tem que entender que a gente vai parar no tribunal de Cristo, aonde iremos prestar contas de tudo aquilo que fizemos por meio da fé, das obras que fizemos. Por isso que eu disse que esse estudo é uma exortação para todos aqueles que também são da igreja do Senhor Jesus. Nessa outra foto aqui, nós vemos aqui, a eternidade sem Cristo não serão salvos. A eternidade sem Cristo não serão salvos. Se dá para vocês verem ali, é só uma figura representativa, mas que mostra almas gemendo, almas gritando. Tomara que isso aí, oxalá que isso aí não fosse verdade, mas infelizmente isso é a pura verdade. Todos aqueles que partem dessa vida sem o Senhor da salvação, que é o Senhor Jesus, infelizmente nós temos que aceitar essa realidade, que não são salvos, terão que enfrentar uma eternidade sem Deus. Isso é a coisa que nós não desejamos para o nosso pior inimigo nessa terra. Para a igreja, do outro lado, nós vemos o tribunal de Cristo. A obra de cada um será provada pelo fogo. Veja que tipo de pessoas que temos que ser aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Aqui tem uma fotografia da nossa igreja, né? Bem rapidamente aqui, os vice-pastores, José do Carmo, José Adão, Sebastião, Valdivino, pastor presidente, pastor Josué, e eu, pela misericórdia de Deus, sou pastor dirigente dessa congregação, fica no Jardim Guanabara 2, por isso nós a chamamos de MVN Guanabara 2. Todos os dias estamos ali com as portas e o coração aberto para receber pessoas que queiram servir a Deus juntamente conosco. Nessa outra foto nós vemos a futura instalação do templo da nossa sede. Olha que lindo que vai ficar.
Nessa outra foto, é claro, nós colocamos aqui sempre lá no telão da igreja, esse QR Code aí, o endereço da congregação, que é 047, né? E precisamos muito da contribuição com amor. Mas veja bem, só de você que está vendo esse vídeo, só de você compartilhar esse vídeo, você né, dar o like nesse vídeo, você está ajudando a nossa igreja, não com dinheiro, mas com a divulgação desse conteúdo que acreditamos ser importante para outras pessoas verem também. E sempre também divulgando, né, as coisas principais que acontecem ali no templo durante as nossas reuniões. Aqui está um texto bem longo, que é o Apocalipse capítulo 20, do 11 até o 15, aliás, 5 versículos, né? 4 versículos. Ó. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Olha que realidade, minha gente. E abriu-se outro livro, que é o da vida eterna, que está falando aqui, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que verdade tremenda que está em Apocalipse capítulo 20, né? E fala que todas as pessoas foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, né? Esta é a segunda morte, a separação do Criador, a separação do Senhor da vida para sempre. Nem gosto de pensar nisso, mas como igreja, sei com certeza que fazendo o trabalho do Senhor aqui com fé, aí eu vou ser incluído ali, ó. As obras serão boas, não por causa da minha força, mas por causa da fé, do próprio poder de Deus que está em mim, porque eu o entreguei a Ele. Então eu tenho certeza que não serei julgado nesse julgamento do trono branco, serei julgado no tribunal de Cristo, como já disse para vocês. Que nós vemos essa outra figura aí, é o que o Espírito Santo nos ensina sobre este assunto tão importante. Mas lá em Crônicas fala, não temais. Faltam 89 segundos para o relógio do juízo final. Isso aqui é figurativo, né? Que nós vamos ver daqui mais na frente. Os cientistas, de acordo com eles, falta 89 segundos para que esse mundo, esse planeta, ele possa começar então a sua decadência de ser destruído. Esses 89 segundos, é claro, é uma metáfora, mas pelos sinais sabemos que nós já estamos vivendo nesse tempo do fim. A visão da ciência e a visão da Bíblia, que temos recebido como povo de Deus através do Espírito Santo, eles buscam loucamente um planeta para escaparem do juízo final. Viu isso aí, gente? Toda a humanidade, todos os países estão investindo loucamente para tentar encontrar um outro lugar, um outro planeta, para que possa continuar vivendo, sabendo que a própria ciência mostra que o final desse planeta Terra já está chegando no seu final. Mas diz, nós aguardamos a chegada do noivo para as bodas e o gozo eterno com Cristo. Que maravilha, né? Faltam 89 segundos para o colapso geral. Para os crentes, o entendimento é bem diferente, pois sabemos que, como povo de Deus escolhido, estaremos no tribunal de Cristo para prestar conta dos talentos que recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O relógio do juízo final é um símbolo que indica quanto a humanidade está próxima de uma catástrofe global. Ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas americanos. Veja que não foi a religião, que não foi os pastores que criou esse relógio. Esse relógio foi criado por um grupo de cientistas americanos. O relógio é uma metáfora, e quanto mais perto da meia-noite estiverem os ponteiros, mais próximo o mundo estará no seu fim.
terrível isso, né? De saber que... Agora tem uma coisa, nós sabemos que tem o arrebatamento da igreja, que pode acontecer qualquer momento, tem aquela chamada colheita, que todo dia nós temos que estar preparados para ir ao encontro do Senhor, que nós estamos falando da morte física, né? Uma certa vez, uma criança perguntou, uma jovem, perguntou para a sua mãe quando é que ela deveria começar a preparar para a vida eterna, para a morte. Então a sua mãe pegou uma fita métrica e pediu para ela ir num cemitério mais próximo e medir ali os túmulos. E ela foi, mediu e voltou. E quando voltou, a mãe perguntou: e aí, quais são as medidas? E perceberam-se que tinha túmulos grandes, médios, menores, e até mesmo aqueles bem menorzinhos mesmo. Então a mãe disse: olha, o dia que se deve preparar para a eternidade se chama hoje. Nós nunca sabemos o dia de amanhã, porque o dia de amanhã está na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que são igreja do Senhor, que são da fé, é claro, esperamos o noivo a qualquer momento e estamos prontos para ir ao encontro dele. Ao ponto que o apóstolo Paulo, um certo dia, disse: o meu viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sempre vivendo para Deus, vivendo para Cristo, para falar do seu amor, mas é importante que se diga, com alegria. Essa ideia de que ser cristão é ser ruim, é ser quadrado, isso aí não funciona, porque o próprio Espírito Santo coloca no nosso coração uma alegria tão grande de servir a Ele, de trabalhar em função daquilo. Faz a gente lembrar, sabe de quem? De Noé. Lembra de Noé? Ele trabalhou aqueles 120 anos construindo aquela arca, sabendo que estava no plano de Deus, que existia um projeto. Assim são os cristãos, assim é a gente como igreja do Senhor aqui na terra. A gente tem a mais absoluta certeza que nós, por um amor maior, que foi o amor do Senhor por nós, nós também deixamos tudo para seguir o Senhor, sabendo dessa grandeza até o sinal do fim. Então veja bem, em 1947 o relógio marcava 7 minutos para meia-noite, após a Segunda Guerra Mundial. Em 2023, faltavam 90 segundos para meia-noite, após a invasão russa da Ucrânia, guerra que nós estamos no meio dela. E agora já está em 89 segundos para o juízo final. Isso está querendo dizer, minha gente, que essa guerra comercial, que esse problema de tantas epidemias, pandemia, enfermidade de todo jeito, coisas que a ciência desconhece, o desamor no mundo, a violência, o aumento das religiões em todo lugar, religiões falsas, falsos profetas, tudo isso mostra que realmente falta 89 segundos no sentido espiritual para o juízo final. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se está vendo aí o juízo, se está vindo o juízo, e nós vamos dar conta de toda a palavra, então é melhor a gente pedir a orientação do Espírito Santo para a gente falar aquilo que convém. Porque por tuas palavras serás julgados e por tuas palavras será... Não, pelas tuas palavras serás justificado, não é julgado, justificado, e por tuas palavras serás condenado. Está em Mateus 12, 36 até o 37. Mateus 7, 13 a 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e levam para o inferno. Sou eu que estou dizendo isso aqui, minha gente. É a Santa Escritura, a palavra do Senhor, que é um livro sagrado, um livro mais vendido do mundo. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, que foram aproximadamente 40 homens escolhidos pelo próprio Espírito do Senhor, durante um período de mais ou menos 1.500 anos, para fazer com que esse livro se tornasse uma realidade. Então jamais devemos desprezar a palavra de Deus e principalmente o seu conteúdo, porque hoje nós estamos vivendo um tempo de conteúdos, né? E aquilo que infelizmente a grande maioria
das pessoas. Eu vou me tirar fora, não por mim mesmo, mas por causa do Espírito Santo. Então a maioria das pessoas tem desprezado o conteúdo da Escritura. Eis aqui um conteúdo, Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga, caminho fácil, leva ao inferno. O que seria esse caminho fácil? É o caminho sem a fé, é o caminho sem o sacrifício, é o caminho sem as boas obras que são efetuadas através da verdadeira fé, que é o poder de Deus. A porta estreita fala da própria conversão a Deus, que é o inverso desse mundo tenebroso que nós vivemos. Temos que falar isso. O julgamento de Deus será justo. Que bom, né? O julgamento do Senhor será justo. Não como esses julgamentos que nós estamos vivendo hoje, que são julgamentos injustos, claramente injustos. Mas o julgamento do Criador será justo. Atos capítulo 17. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quem que a gente pensa que é o mundo, se não é eu, se não é você? Por meio de quem? Do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ninguém escapará do julgamento. Ressuscitando-o dos mortos. Quem foi mesmo que foi ressuscitado dos mortos, para que um dia possa julgar esse mundo? O Senhor da igreja, o noivo, que a igreja aguarda ansiosamente. Então, meu amigo, convido você para procurar compreender o que é a igreja do Senhor. Aonde estiver uma igreja perto da sua casa, que busca, que tem o Senhor Jesus como prioridade na sua vida, pode ter certeza que ali é o lugar onde você deve entrar e procurar a orientação de Deus, que virá através, com certeza, das pessoas que ali são também servos de Deus. O cientista americano Heinz von Forster, me perdoe aí, e os seus colegas revelaram a data exata do dia do juízo final, 13 de novembro de 2026. Está vendo que não fui eu, isso aqui não é conteúdo da Escritura, são eles que estão dizendo, mas estão fazendo uma previsão baseada na ciência. A população da Terra deixará de crescer. Isso aqui ele está falando com segurança. E espontaneamente e tenderá ao infinito. Então, veja só, às vezes é bom a gente dar ouvido a essas pessoas que estudam dioturnamente a ciência, né? Os acontecimentos, o espaço, tudo isso. Às vezes é bom também, porque Deus também usa a ciência para poder mostrar a veracidade da palavra viva do Senhor. E para mostrar o seu Salvador nesse mundo que é o Senhor Jesus. Se a humanidade for capaz de se expandir além da Terra, poderá aumentar muito a população humana e sobreviver por trilhões de anos. Agora eu deixo com você aí essa realidade aí, ó. Isso é uma palavra de um cientista, né? Claro, se a humanidade for capaz de se expandir além da Terra, lembra que eu falei que eles estão procurando outro lugar? Aí sim, poderão sobreviver trilhões de anos. Porém, a gente já sabe a resposta, né? A única maneira de sobreviver depois dessa terra e depois dessa vida aqui é vivendo com Deus uma eternidade na alegria, na paz eterna, no gozo eterno do Senhor Jesus. Sabe, quero falar uma coisa para vocês aqui, interessante, né? Toda a humanidade começou com um casamento, lembra? A união de Adão e de Eva, que foi problema, né? Foi problema porque o pecado, infelizmente, destruiu a fé daqueles dois, e aquele casamento, espiritualmente, ele foi fadado, né? E até os frutos daquele casamento, lembra de Caim, que é fruto desse casamento, que foi mau. Assim nós vemos hoje que a descendência de Caim é fruto desse casamento errado espiritualmente, que não deu certo, né? Mas por outro lado tem a descendência do irmão de Caim, né?
de Abel, que já foi uma pessoa totalmente ao contrário, que buscava a Deus. Então estamos aí dentro desse lado. Passa para esse lado de cá, né? Então veja bem, mas que eu estava dizendo, começou com um casamento e vai concluir todo o plano de Deus na humanidade, vai terminar com um casamento. Sabia disso? Vai terminar com um casamento, que é a união do noivo Cristo e a sua igreja, que é formada com todos os milhões, milhares e milhares de vidas, de pessoas, incontável, que durante todos os tempos, desde quando existiu o ser humano na terra, até o último dia, hão de aceitar o Senhor, hão de dobrar para o Senhor Jesus, porque foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Então essa multidão incontável de pessoas se forma a noiva, aonde haverá então o casamento que vai dar certo para a eternidade, no qual eu estou nele e estou muito feliz por isso. Em 2025, teremos um alinhamento planetário que acontece a cada 180 milhões de anos. Olha que sinal do fim dos tempos. Trata-se de um alinhamento completo dos planetas visíveis ao mesmo tempo da Terra. E isso incluirá Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte. Sabia que esses nomes aí foram os cientistas que deu? Isso não foi Deus que deu esses nomes. Assim como o nome dos animais, né? O nome de todas as coisas, das aves, foi Deus que deu a capacidade para que Adão desse o nome a eles. Então Deus deu também a capacidade para a ciência, e eles foi que deram o nome a esses planetas que a gente sabe que são realidades. Pesquisadores acreditam que 66% de chance, que há 66% de chance de passarmos do limite de 1,5 no sentido de aquecimento global entre hoje e 2027. Sangue de Jesus tem poder, isso me assusta. Me assusta como homem, mas como cristão, como povo de Deus, me alegra, porque eu sei que a santa palavra do Senhor está se cumprindo cada dia. O arrebatamento vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos tempos. João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Vê o que eu falei? Para mim mesmo, nós somos do Senhor, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Outro versículo, 1 Tessalonicenses, conteúdo da Sagrada Escritura. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre, eternidade, para sempre com o Senhor. Não tem nada melhor, não tem nada melhor. Por isso eu estou aqui e peço a você que envie esse vídeo para outras pessoas, porque a nossa missão aqui na terra é fazer com que pessoas entendam essa verdade e se convertam e se livrem do inferno e vivam com Deus para sempre. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, que é para o povo de Deus, para a igreja, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Por que eu falei que é para o povo de Deus? Porque é o povo de Deus que tem recebido o Senhor como Senhor das suas vidas. Não é a questão da gente estar fazendo acepção de pessoas. Mas o tribunal de Cristo, o nome já fala, é para o povo que é de Cristo, é para o povo que crê no Senhor. Olha, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Está em 2 Coríntios, palavra de um grande apóstolo. Gente, ficamos por aqui. Deus abençoe. Eu oro nesse momento, Senhor, para que o Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, assim como me deu força para poder transmitir esse vídeo, possa também falar em cada coração, pois assim acontecem as conversões. Assim aconteceu na minha vida um dia,
Um dia, Senhor, o Senhor começou a falar muito forte dentro do meu coração, através do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o Senhor abriu os meus olhos para ver que perto de mim, perto da onde eu morava, existia uma casa de oração, um lugar onde o Senhor estava falando com as pessoas. Ali eu me encontrei o Senhor. Então, Espírito Santo, faça com que todas as pessoas que também, com o seu coração aberto, atentamente receberem essa palavra, também possa encontrar perto da sua casa, onde estiver, uma casa de Deus de verdade, onde o Senhor é o Senhor da igreja, onde é o Senhor da noiva. Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.